gurias! Tudo bem? Estamos aqui então com mais um episódio do Pó de Arroz. E hoje a minha convidada é a Indy Santos. Bem-vinda, Indy! Obrigada, uma honra. Indy, obrigada! A Indy é minha colega de profissão, também é maquiadora de noivas. Sabe que a parte mais legal que eu gosto dessa liga que a gente tem de ter a mesma profissão é a gente falar sobre o assunto, né? Tem tanta coisa que acontece nos bastidores. Muita. Que eu acho que o papo vai ser longo. Vai. Mas, Indy, pra começar, me conta. Tu nasceu em Caxias, né? Sim. E agora mora em Porto. Exatamente. Me conta um pouquinho de como foi a tua vinda pra cá, Porto Alegre. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Indy, sou maquiadora, especialista em noivas e sou engenheira. Hã? Como assim, né? Eu sou natural de Caxias do Sul. Eu vim para Porto Alegre para estudar, para fazer faculdade de engenharia. Me formei, tinha uma carreira sólida, projetei mais de 200 mil metros quadrados de concreto. Juro que isso aqui é um podcast, um vídeo de YouTube de maquiagem, mas isso faz parte também da minha carreira. Tem a transformação, né? O Exatamente. antes de tudo, né? Não sonhava em ser maquiadora. Não, nem cogitava. Nunca passou. Então, a minha carreira era na engenharia, era sólida, mas eu estava em depressão, nem sabia o que era depressão na época. E é complicado, assim, lidar com esses sentimentos, mas a gente começa a encontrar fugas. Sim. E a minha fuga era a maquiagem. Então, eu era assim, formada na escola, Alice Salazar, Camila Coelho. Que não era todo mundo no começo, foram elas que começaram, as dinossauras da maquiagem. Exatamente. Então, foi um período assim que eu me conectei muito com a minha autoestima, com a beleza, com produtos de maquiagem, técnicas de maquiagem, mas sim, como um hobby. Era só mais um hobby. Assim, fazia automaquiagem mesmo? Me maquiava. Na frente do computador? Assistindo lá o tutorial, me maquiando. Tirava uma foto e mandava para as minhas amigas. Só para ter algum engajamento ali. Sim. Mas não tinha nem Instagram voltado para isso, nem nada. No MSN? Nos grupos de WhatsApp, MSN. Sim. Na época já tinha o Instagram. Recém tinham criado o Instagram. E as minhas amigas começaram a pedir maquiagem. Tudo de graça, né? Normal, no começo é sempre assim, né? Mas é bom que elas são cobaias e tu vai treinando, né? Exatamente. Aprimorando. Eu me lembro que eu tinha, assim, um tom de base, que era o meu tom. Eu tinha um tom que era mais clarinho, que na verdade não era uma base, era um BB cream. E quando a pessoa era mais bronzeada, eu dizia pra ela que ela tinha que trazer o próprio tom de base. Era uma forma de conseguir atender todo mundo. Exatamente. E foi indo até que as amigas das amigas começaram a pedir maquiagem. Sim. Aí eu disse, não, só um pouquinho, vamos organizar essa bagaça aí. Eu vou começar a cobrar R$30. Não, porque daí começa a dar aquele volume, né? Sim. É quase o mesmo valor que eu comecei também. Comecei cobrando R$30. Mas ainda de vez em quando eu tinha que pegar a base emprestada da cliente pra poder maquiar. Foi comprando um produtinho ou outro. Exatamente. E tu fez cursos logo de começo assim ou demorou até começar a fazer curso? Não, eu fazia a maquiagem, ela era realmente só um hobby. E o dinheiro que eu ganhava com aqueles atendimentos, eu só juntava para poder comprar mais produtos de maquiagem. Outras coisas. Porque o meu raciocínio era assim, como eu não quero mais eu ir no salão pagar por uma maquiagem, sim, a cada R$100 que eu economizo numa maquiagem, eu vou lá na MAC e compro um produtinho. E assim eu fui compondo ali meu kit essencial. Nesse começo, com certeza, não tinha a gama de produtos que tem hoje, né? E fácil acesso para comprar também, né? Não. Poucas lojas, né? Ou tu escolhia o bem caro ou o bem barato, não tinha o meio termo, né? Não tinha o meio termo e não tinha uma gama, assim, porque mesmo os produtos bem baratinhos, eles não eram de qualidade. Então, era muito difícil de trabalhar com aqueles produtos. E tu tinha que aprender ainda a lidar com o produto, né? Várias clientes diferentes, né? Eu me lembro do lançamento do Pausa para Feminices. Tu lembra disso? Lembro. Eu ainda não maquiava eu já maquiava quando foi lançado. Então, quando foi lançado, foi uma revolução. Muita coisa, né? Ela lançou uns produtos que não tinha, a gente não tinha acesso, né? Sim, muito bom. Essa trajetória no mundo da maquiagem, ela é muito interessante, porque a gente recebe essas provações semanalmente. Porque sempre tem os perrengues dos atendimentos. Sim. Sempre tem algumas dificuldades, mas também tem toda aquela parte boa da nossa profissão, que faz a gente se reerguer e ficar no foco para continuar se desenvolvendo.
Quando foi nisso tudo que tu se deparou maquiando noivas? Porque eu foi meio que fui me enfiando sem querer e quando eu vi eu estava ali. Tu planejou isso ou não? Porque eu sei de uma história tua aí que eu acho que é muito interessante de Sim, como tu se viu como a noiva, né, em si. Como que foi a história do exatamente. teu casamento? Quando eu casei, eu ainda trabalhava com engenharia, tinha o meu escritório de cálculo estrutural, nada a ver com maquiagem, Sim. nem sonhava em ser maquiadora. E também nem fazia tutorial de maquiagem, nada. Uhum. Mas eu me envolvi muito no meu casamento. Eu acabei ficando até amiga da cerimonialista, fiquei amiga da maquiadora, da dona do salão. E aquele envolvimento ali me trouxe, assim, uma amplitude de horizontes. Sabe, uma questão assim de tu. Não chega a ser um sonho, mas é um flerte, um fetiche. Eu fiquei Sim. pensando assim, nossa, deve ser tão bom trabalhar, né, na área da beleza, deve ser tão bom ser Nessa maquiadora. época, tu não fazia nada? Ainda não se automaquiava nada? Nada, Zero? nada, nada. Não, e dentro foi, como tu me falou, tu foi aquela legítima noiva de primeira viagem que acha, Total. não, mas qualquer pessoa pode me maquiar, é É, tranquilo e tu. essa história é maravilhosa, porque na verdade, antes, né, de eu fazer contrato, tudo direitinho, Sim. com um salão profissional e que tivesse prévia de maquiagem, isso tudo, eu tinha conversado com o meu cabeleireiro e como eu iria casar em outro estado, eu conversei com ele e disse assim, olha só, eu vou casar em tal estado, Não conheço ninguém. eu não conheço ninguém, eu queria te levar junto comigo. Quanto custa, né, pra te levar? Uhum. Daí ele, vamos fazer o seguinte, tu me arranja 20 pessoas pra maquiar e para pentear, aí eu levo um assistente, tu paga a minha diária do hotel e eu não te cobro a maquiagem do casamento, nem o penteado do casamento. Ele Eu, sabe que isso não é possível, né? Ele ia começar um dia antes. não, 20 sei lá. pessoas, impossível ele maquiar Eu e. não tinha a mínima noção de cronograma, mas pra mim, na hora, me pareceu um baita negócio. Uhum. Esqueceu Ai. totalmente de ti, né? Atenção pra mim. Não, aí eu comecei a movimentar o grupo das madrinhas, as minhas amigas, familiares, pra juntar as 20 mulheres que fossem contratar ele pra fazer maquiagem e cabelo. E juntou. Todo mundo junto no mesmo ambiente. Aí quando eu conversei com a minha cerimonialista, ela veio fazer os checks e ela, como é que tá a questão maquiagem e cabelo? Deu, assim, assim, assim. Não, nem pensar. Santa cerimonialista. Nem Te pensar. salvou nessa. Ela disse assim, ó, tu precisa de uma pessoa que vai atender somente a ti, Uhum. ou no máximo atender tu, a tua mãe, a tua sogra, e tu precisa fazer um contrato, e assinar um contrato. Tu precisa fazer prévia da maquiagem, tu precisa conhecer essa pessoa, esse profissional que vai te atender no dia. Não pode ser às cegas. E eu assim, ai, mas é muita baboseira. Aí fui começar a pesquisar. Era Preciso caro. disso. Uhum. E ainda é caro. Será que eu Ah, consigo tá uma só que louco. faz a maquiagem e penteado? Exatamente. Ela disse, não, então tá, vamos fazer o seguinte. Tu arranja isso daí. E se por um acaso tu optar pela primeira opção, que era a tua opção lá de ser sem contrato, né? Com uma pessoa que vai atender mais outras 20 pessoas, Uhum. aí eu vou sair do contrato. Eu vou fazer uma quebra de contrato, eu não vou mais te atender. Eu pago a multa, sem problema nenhum, mas eu não vou me responsabilizar pelo teu casamento. Eu tiro o meu da reta. E eu fiquei Tu assim, sentiu? Acho que tem alguma coisa errada aí. deu, nossa, eu tinha muito medo de perder ela, né? Porque ela era maravilhosa, ela resolvia tudo. E daí, quando ela me deu aquela ameaça, assim, eu disse: caramba, a Adri tem razão. Ela tinha experiência, na verdade, né? Que muitas pessoas que nunca tiveram nesse cenário, né? Não tem e Exatamente. não imaginam o quanto tem por trás, né? Pulso firme, né? Que a pessoa teve. Aham. A Adri é minha amiga até hoje, é maravilhosa, assim. Sou muito grata a ela ter me Te colocado salvou. um bom senso, assim. Mas aí voltando, eu fiquei com aquela coisa na cabeça de gostar dessa área. Mas assim, imagina que eu ia largar tudo. Toda uma carreira, eu tinha feito 2 pós-graduações, dava aula na faculdade. Não fazia sentido nenhum. Completamente distintas, né? As duas profissões. Exatamente, né? Então, assim, pra mim era só uma coisa que passou pela cabeça. E aí começou essa questão dos tutoriais, de eu não estar tão feliz assim com o meu dia a dia e buscar essa fuga. Sim. E aí foi que entrei de cabeça na área da beleza, comecei a fazer faculdade de estética, para me inserir ainda mais, né, nessa área. Eu sou muito da parte mais técnica, eu gosto de entender a teoria por trás Sim. das Aham. coisas. E aí a faculdade de estética me ampliou bastante os horizontes, aprendi sobre visagismo, sobre, enfim, colorimetria,
várias questões, assim, técnicas mesmo da maquiagem, que talvez eu demorasse muitos anos para conseguir captar Sim, de forma mais te autônoma. ajudou. Então, foi nesse início que eu já tinha esse desejo de trabalhar com noivas, porque eu já tinha tido aquela experiência boa da minha maquiagem e do meu penteado de casamento, Sim. que eu queria poder proporcionar isso para outras noivas. Eu sabia o quanto esse dia era especial, era importante para quem estava realmente dedicando aquele tempo, aquele dinheiro para aquele evento. Tá, mas tu começou a maquiar, daí tu começou a maquiar as amigas e tal. Uhum. Quando tu teve o teu primeiro espaço, coisa, tu já atendia noivas Sim. ou tu foi aos poucos? Eu já atendia, porque Tu já começou planejando já, não, quero maquiar noiva, é isso que eu quero. é que, amiga, eu sou muito pragmática. Tu não tem noção do quanto eu sou planejadora e pragmática. Sim. Porque quando eu comecei na área da beleza, comecei a maquiar, a primeira noiva que eu atendi foi de graça. Mesmo sabendo que eu já Toda a cobrava. responsabilidade Não, eu por já trás. cobrava R$ 80 a maquiagem. Isso já era um ticket alto pra época. Uhum. Mas a primeira noiva que eu fiz de graça. Por quê? Porque eu queria ter experiência. E era conhecida alguém que Era uma conhecia? amiga. Eu Consegue aproveitei. passar um pouco mais de confiança. Exatamente. Eu aproveitei aquela oportunidade para poder fazer uma maquiagem de noiva. Uhum. Para poder ter portfólio. Maquiagem ficou horrível. Sério? Ai, que dó. Não, assim, não ficou horrível, horrível. Não é isso que eu Ela se esperava. gosta, ela olha as fotos, ela se gosta, mas assim, no meio da festa, ela chorou, ela se borrou, saiu toda a maquiagem do nariz, eu não fiz uma maquiagem com tanta durabilidade. Sabe, falta experiência. Quando eu cheguei na minha segunda noiva, aí eu disse, não, essa aqui, como eu não conheço da minha amiga, eu vou cobrar. Se eu cobrava R$ 80 a maquiagem, Sim. então a noiva vai ser 120. Daí provavelmente nesse tempo tu já treinou, já viu que Fiz produtos cursos, utilizar, se especializou. dei uma melhoradinha, mas fui pra segunda noiva a R$ 120. Achando só que eu tava arrasando. Super caro, 120. Aham, agora é que eu vou ficar rica. Mas foi assim, essa noiva em especial, não sei se eu posso contar uma história triste. Acho que Não é pode. tão triste assim, mas foi uma história que me deu uma Baqueada. balançada, assim. Eu fui atender essa noiva num sítio e era o sítio da família dela. Não era sítio de festas, mas era um sítio que tinha uma estrutura legal. E a gente fez toda a produção da noiva e das madrinhas dentro da casa Uhum. do sítio. E tinha eu e um cabeleireiro. O cabeleireiro, ele tava numa sala mais externa, como se fosse uma sala, assim, com lareira e coisa. E eu ocupei o quarto, um quarto de casal, e é ali que eu posicionei as minhas maquiagens e a minha maleta e tudo mais. E naquele quarto, como era mais espaçoso, que tinha armário, lugar para largar as coisas, as madrinhas tinham largado todas as coisas delas lá. Pra mim, sabe assim, aquela coisa que pra mim é tão natural que eu tô aqui atendendo, elas estão ali se organizando, tá tudo certo. O caos se instalou. Aí eu tava maquiando, quando chegou o intervalinho, assim, eu já tinha maquiado umas 3, 4 pessoas. Daqui a pouco vem uma das madrinhas e começa a surtar, porque tinha sumido uma tal de uma carteira vermelha. Aí eu não vi nada. Sim. Aí ela, não, mas tava aqui, tava dentro da minha bolsa. Deixa eu ver se não tá nas tuas coisas. Falou assim pra mim, e eu, gente, é sério isso? Estão acusando Primeira vez que eu venho fazer um de evento. roubo. Gente, eu achei aquilo tão humilhante. Eu pensei, será que vai ser sempre assim? E eu bem no iniciozinho ali da minha carreira, não, vou voltar pra engenharia, tá louco. Preciso disso aqui. Vá, né? Desconfiada, a índole já era muito. Aí a mulher fez eu abrir as minhas coisas e mostrar. Eu tava com tanta raiva daquela mulher. Eu peguei a minha maleta e virei em cima da cama e fiz assim, ó. As minhas maquiagens caíram, se bateram. Eu me lembro que a tampa de um pozinho quebrou, rachou, assim, porque eu fiz, né, aquele movimento. E aí eu mostrei, tá vendo? Não tem nada aqui, eu não vi, eu não sei onde tá. Tu já olhou na tua bolsa dela? Já olhei, não tá. Eu disse, olha de novo na tua bolsa. Aí ela começou a olhar a bolsa dela, ela encontrou, tava, tipo, no fundo da bolsa, Tá, assim. de revistar a própria bolsa dela pra... E aquilo me deixou tão magoada, tão sentida no dia, mas eu pensei, tá, não vou levar isso pro coração. Quem me contratou mesmo era a noiva, que ela, assim, foi uma pessoa que me respeitou muito, teve muito carinho por mim, deu tudo certo. Mas aquela pessoa que foi mal educada comigo, assim, nossa, me deixou bem triste. Eu fiquei refletindo, assim, sobre será que eu continuo nisso ou não?
Então precisou bastante força de vontade para eu continuar e não desistir, sabe? Porque Uma coisa que eu ia te perguntar, Andy, eu sou maquiadora de noiva e atendo aqui no meu espaço. Não saio muito daqui, mas eu já tive 2 experiências que pra mim foram péssimas, assim. Como que é pra ti o atendimento externo? Função de luz, aonde tu bota teu material, a organização. Normalmente a gente não conhece o espaço antes. Tu chega lá e conhece lá. Como que tu faz pra nada dar errado no dia? aí entra o porquê que a maquiagem de noiva é mais caro, o porquê que a gente tem que dedicar mais horas para uma noiva, porque não é só tu pegar a tua maleta e ir maquiar no escuro, Sim. literalmente. Tem que se preparar. Então, parte da preparação é entrar em contato com o local onde vai ser o atendimento. Para tentar. Faz contato direto daí com o espaço, não envolve a noiva ou com a nisso. cerimonialista, ou com a noiva, ou eu peço para a noiva onde é que vai ser o endereço, porque eu vou precisar saber. Sim. Entro em contato direto com o local. Mas o mais importante, eu tento descobrir se tem uma estrutura mínima. Mesa, cadeira, se tem iluminação, se tem uma janela. Tudo isso eu tento me informar antes, e senão eu levo a minha própria estrutura. Porque querendo ou não, na hora que tu tá maquiando a noiva ou ela tá fazendo o penteado em si, o fotógrafo tá ali fazendo making off. Então, a luz não é só pra ti na função do Sim. maquiar. Precisa pra fotografar também, né? Eu acho até que pro fotógrafo é um bônus ter uma ring light, uma coisa legal, mas não é essencial. Sim. Só que a gente sabe que é diferente a visão do fotógrafo e a visão da maquiadora. A gente gosta da luz na cara pra poder valorizar a maquiagem. O fotógrafo, ele vai fazer uma coisa mais conceitual. Então, se a gente tiver uma luz direcionada no rosto da noiva, a gente vai obter cliques melhores que a gente vai poder aproveitar depois, Sim. né, nós maquiadoras. Mas essa questão, assim, de como prever, né, os perrengues que a gente vai passar, isso faz parte da experiência. Então, quando eu vendo um pacote de noiva, eu não tô vendendo apenas a minha hora trabalhada, né? Tô vendendo a minha experiência, a minha disponibilidade, a minha técnica, tudo, né? É um pacote. E a questão do atendimento externo também, hoje em dia, pra mim, eu acho que é uma vantagem. É meio que dar elas por elas, tá? Porque se eu vou atender a noiva no meu estúdio, e o meu estúdio ele já foi feito, pensado para atender noivas, ele é um estúdio pequeno, uma sala pequena, e no dia do atendimento da noiva, como eu trabalho sozinha, Sim. eu atendo só a noiva e mais 2, 3 pessoas. E aí as noivas que são mais minimalistas optam por essa opção. Eu tenho que preparar a estrutura do estúdio para receber essa noiva. Eu tenho que te oferecer um coquetel, uma espumante, alguma coisa, tem que estar tudo limpinho. É minha responsabilidade entregar isso. Mas assim, por exemplo, se eu tenho um atendimento externo, eu não tenho que me preocupar com nada disso. Eu só pego a minha maleta de maquiagem e vou. Isso é responsabilidade da noiva e do espaço, no caso. Exatamente. Ou eu pego a minha maleta, minha cadeira, minha luz, as coisas básicas ali que eu preciso. O que normalmente eu não levo e que eu sempre tento identificar se eu vou conseguir ou não é uma mesinha. Não precisa muito, né, assim, uma estrutura muito grande. Basta uma mesinha pequenininha só pra eu poder apoiar em cima. as minhas maquiagens. É a única coisa que eu sempre peço. Sim. Mas se não tiver, eu levo uma mesa de casa mesmo. E desses atendimentos externos, se eu aqui, atendimento interno, tenho várias coisas que acontecem, tipo, inesperadas, que às vezes tu fica assim, meu Deus, e tu tem história pra contar depois, imagina contigo com atendimento externo. No atendimento externo, que um deles que eu fiz, eu fui no salão de festas, o salão de festas sugeriu pra ela que fosse lá, e aqui é bonito, sendo que eu já tenho a estrutura, né? Beleza, vamos, cobramos a taxa, chegamos lá, não tinha estrutura, eu maquiei a noiva numa cadeira da decoração, não tinha luz, se ligasse chapinha e secador nas tomadas do lugar, caía a luz do espaço, que era um combo assim, do salão de festas, era uma extensão do salão, então foi horrível, e eu nunca mais pensei, não vou mais atender a externo por isso. Qual são os perrengues que tu gravou, assim, meu Deus, não quero passar mais por isso? Queria ter vários. Então, querem mesmo saber? Bom, vou primeiro contextualizar. Eu vou falar até que pra
câmera, assim, pra olhar nos olhos de vocês. Eu sou millennial, tá? Tenho 36 anos. E quando eu era criança, passava na televisão um filme horroroso que se chamava Aracnofobia. Meu Deus. Graças a esse filme, eu desenvolvi uma aracnofobia. E eu só de pensar, começa a arrepiar aqui, eu começo a sentir Até eu me coceira. arrependo já. Eu trato isso na terapia. É nesse nível de gravidade. Eu congelo, eu não consigo fazer absolutamente nada se eu ver uma aranha. Ainda mais se a aranha for grande. O casamento mais chique que eu já atendi, que foi em Gramado, numa casa de festas, que eu descobri depois que a noiva pagou em torno de 30 mil reais só o aluguel, sem aluguel dos móveis, só o aluguel do espaço. Sim. 30 mil reais. Nem vou falar do resto da estrutura, nem nada. E a sala da noiva, que era a suíte da noiva, a sala da noiva, aquele glamour todo que a gente vê nas fotos, não era nada daquilo. Era um porão, pensa Gramado. Frio, umidade, chovendo. Era um porão gelado, úmido e sujo, cheio de poeira. Quando eu cheguei, eu saí de Porto Alegre pelas 4 da manhã, cheguei lá umas 6h30, um pouquinho antes das 7, para dar tempo de arrumar meu material. E às 8 já começar a maquiar as madrinhas. Quando entrei na salinha e comecei a me organizar, eu vi que estava muito sujo, já fiquei angustiada com aquilo, peguei a mesinha onde eu iria trabalhar, saí limpando, sempre levo pano, álcool e tudo para conseguir higienizar o ambiente. Mas tinha sujeira no chão, sabe? Tinha teia de aranha nos cantos das paredes. Um adendo, que se tu viu fotos e coisa e era lindo, os fotógrafos são bons que vão porque senão não tem milagre que faça. Bom, e daí tava eu e a minha assistente, a gente organizando, e aí eu resolvi que eu ia aproveitar aquele momento, já que eu ia ter que tirar todo o material da minha maleta e tal. Vou filmar, né? Fazer um vlog. Posicionei o celular. Quando eu tava ali ajeitando o celular no tripé, de repente a minha assistente só faz assim, vem pra cá. E eu dei um pulo, né? Porque eu só tinha visto teia de aranha. Já visto aranha? Gente, tinha uma aranha gigantesca em cima da minha cabeça. E eu quase desmaiei, né? Mas não chegou a pegar aranha nem nada. Não, mas eu tava muito perto dela, sabe? Eu tava... Ai, sério, assim, ó, gente. Aí a pergunta que não quer calar, tu conseguiu se acalmar e maquiar a noiva depois disso? Sim, maquiei, deu tudo certo. Mas o tempo inteiro eu ficava assim, eu acho que eu tô vendo uma aranha ali debaixo da cadeira. Sim, porque daí já te deu o pânicozinho ali, vou cuidar pra... E eu imagino, né, que quando tu paga 30 mil reais pelo aluguel de um espaço, é responsabilidade do espaço, enfim, da gerência do espaço, proporcionar um ambiente limpo, desde o dia anterior, sabendo que a noiva já ia ocupar o espaço dessas 8 da manhã. Sim. O espaço estava sujo. Quando eu fui reclamar, eu não sabia para que reclamar, porque a pessoa mesmo da gerência do espaço não estava lá. Falei com o cerimonialista, o cerimonial, eu não acredito no que eu tô vendo. Ai, não acredito. Sabe? Ele não sabia o que fazer. Eu vou ver se eu acho alguém. Aí achou lá uma pessoa que meio que trabalhava no lugar. A pessoa fez com má vontade de tirar pelo menos as teias mais aparentes, porque foi tenso, assim. Mas não tinha ninguém responsável pela limpeza lá. E a gente, como maquiadora de noiva, com experiência, tu sabe que esse jamais ia ser o assunto que tu ia falar pra noiva. Olha, é o seguinte, tá sujo aqui. Não, a noiva nem sabe. Elas sempre são poupadas, né? A gente sempre poupa pra não... Exatamente, faz parte do profissionalismo. Com certeza. Mas de outra coisa interessante, assim, na nossa profissão, de coisas que acontecem, né? A gente, como maquiador, trabalha diretamente com o evento. E a gente passou pela pandemia, tendo que se reinventar, e agora passando de novo pela situação das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Me conta um pouco da pandemia, o que tu fez para se reinventar? Tu já tinha um estúdio? Sim, eu já tinha estúdio desde 2018, aí 2020 fechou tudo. Só que os primeiros meses da pandemia para mim não foram tão dramáticos no sentido financeiro e econômico, porque eu tava grávida da Olivia em 2019 e eu tive a Olivia em fevereiro, 21 de fevereiro de 2020. Então, quando eu tava grávida... Pouquíssimo antes de... Não, um mês. A gente, assim, foi pra casa, um mês depois fechou tudo. E aí a Olivia, assim,
Não teve convívio social até os 6 meses de idade. E aqueles bebês da pandemia que se fala, né? Uhum, Mas outra coisa exatamente. importante, tu estava preparada para ficar afastada do teu Exatamente estúdio, no isso. caso, né? Exatamente isso. Eu Uhum. estava preparada financeiramente para não precisar trabalhar nos primeiros 3 Tu não ia meses. trabalhar de qualquer forma nos primeiros meses ali. Exatamente. Então eu tinha feito uma reserva financeira que me supria aqueles 3 meses. Só que quando chegou no final dos 3 meses, A gente não opa, pensou que ia se estender tanto, né? opa, tá começando a ficar ruim o negócio. Aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Eu vou fechar o estúdio, eu vou manter o estúdio, o que que eu vou fazer? Como eu tinha eventualmente uma que outra cliente, porque eu ainda tinha algumas clientes de fotografia, por exemplo, gestante que não tem como adiar sessão de fotos, Uhum. eu ia maquiar toda paramentada, né? Tu e a gestante provavelmente também, né? Exatamente, face shield, não sei o quê. Uhum. Então, para mim era até interessante eu manter o estúdio, porque eu sabia que era um ambiente muito espaçoso, com janela que eu podia deixar aberta e tudo mais, que não Seguro tinha pra te atender também, né? seguro que não tinha outras pessoas atendendo junto. Uhum. Então, a minha cliente se sentia mais à vontade, né, mais segura de não estar no ambiente convivendo com outras pessoas. Então, aquele primeiro momento, eu pensei, tá, se eu quero manter a minha carreira, eu vou ter que manter o estúdio. Então, eu vou ter que pagar para trabalhar nesses primeiros meses até as coisas... Que é quarentena, né? Daqui a Sim. 40 dias volta tudo. Só que não. Bem tranquilo. E uma das coisas que eu fiz para dar uma girada, assim, foi lançar curso online. Eu lancei alguns cursos online Tu que, já gravava vídeos quando entrou a pandemia, tu sim, já tava ali nas redes. sim, bastante. Durante ali a pandemia eu gravei alguns cursos e lancei alguns cursos. Foi o que me supriu mais alguns meses para eu conseguir manter o estúdio e não precisar fechar. Uhum. E quando chegou lá, início de 2021, já começou a bombar de novo, né? Porque Voltar, né? E querendo ou voltou. não, quando voltou, a gente por lidar diretamente com o evento, noiva, debutante, as datas começaram a ser remarcadas, então a gente voltou com tudo realmente, né? Exatamente. E Uhum. acredito que talvez aconteça agora de novo. Mas o que Vamos tu, ver. como tu tá se reinventando? Agora não faz tanto tempo, né? A gente não Sim. tá há um ano e a É. gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas o que tu tá fazendo, tipo, nesses primeiros meses, assim, pra te conseguir se manter? Pra conseguir me manter, confesso assim que tá bem difícil, porque eu não estava planejando, né? Então foi no susto. Tô fazendo ainda alguns atendimentos, tem trabalhos de publicidade, por exemplo, que não param, graças a Deus. Então tem esse tipo de trabalho que dá uma girada. Sim. Cursos de automaquiagem, então algumas clientes que não foram afetadas ainda estão com esse objetivo de aprender a se maquiar, aproveitar esse momento que estão mais em casa E uma coisa e que eu aprender. saquei, talvez, desse momento é que às vezes a gente não consegue dar tanto curso de automaquiagem, porque elas querem no final de semana. Final de semana Sim. estamos atendendo. E eu notei que a gente agora consegue aproveitar o final de semana que a gente não está atendendo para fazer esses cursos, né? Então acho que Sim. chama clientes assim. Então, eu tô assim num foco até de me desenvolver no digital, que era uma coisa que eu nunca tinha conseguido dar tanta atenção, ter tempo para dar atenção Pra fazer. para essa área. Que durante a pandemia eu fiz aos trancos e barrancos. E Teve não que aprender na marra. eu tive pequenos sucessos, mas nada o suficiente para dizer assim, nossa, vou viver disso. E eu me estressei muito, me envolvi com pessoas assim do digital que sugam a nossa alma, né? Então, aquilo me decepcionou um pouco. E agora eu tô retornando para o digital com muito mais maturidade, fazendo uma estruturação no meu negócio digital com muito mais Sim. maturidade, fazendo uma esteira de produtos. E esse tempo precioso que é trabalho de escritório mesmo, eu nunca tinha tido tempo de conseguir fazer. Imagina ficar 2, 3 semanas direto trabalhando num Fazendo. projeto. Agora eu tô tendo a oportunidade de fazer, então eu tô um pouco mais dedicada nisso, vendendo alguns produtos online e tentando me manter assim por enquanto. E vamos ver o que vai ser aí nos próximos meses. Sim. Até porque a gente tem que fazer a economia continuar girando, né? E uma coisa que aconteceu com nós duas, e isso dá pra falar com propriedade, Sim, o workshop que a gente ia fazer juntas, deixa eu ver o quê? ia ser agora, daqui a 2 semanas. É, Enquanto a gente tá gravando aqui, né? Vocês não sabem. Já era pra ter acontecido quando esse vídeo foi postado. e a gente não conseguiu fazer. Não. Seguramos a data por tudo que aconteceu. Mas a gente pretende. É um projeto. Não tenho por que deixar o projeto de lado.
Vai Sim. acontecer, né? Em algum momento vai acontecer. Esse nosso workshop seria justamente a respeito de noivas, do atendimento de noivas. Tu ia trazer um foco mais do atendimento dentro do teu salão, dentro do teu espaço, e eu Tô no externo. com atendimento externo, porque tem as suas peculiaridades. Para não acontecer o tipo de perrengue que aconteceu contigo, isso tudo vai no contrato. Exatamente. Hoje eu tenho já a experiência para conseguir fazer um atendimento externo com sucesso. E eu sei que eu consigo passar muito sobre isso para as alunas, eu sei que também tem muita coisa para passar para as alunas. Não, muita coisa que elas nem imaginam, né? A tua Não. história que tu contou lá de tu como noiva é o que realmente pega, assim. Tem muito por trás que as pessoas não imaginam. Não imaginam. Então, eu acredito que nesse workshop vai ser mostrado tudo isso e que a gente não sabe a data ainda. Mas vai acontecer. Vai. Vai acontecer. Agora, estamos encaminhando para o final. E eu tenho um quadro aqui. Eu vou te fazer 10 perguntas e tu só vai soltar a resposta. Algumas vão ser isso ou aquilo e algumas tu vai responder simplesmente. Vamos começar? Vamos. Olho preto ou marrom? Marrom. Atendimento social ou atendimento de noiva? Noiva. Maquiagem airbrush ou com pincel? Airbrush. E essa aí? Inclusive, no workshop que a gente vai fazer juntas, A gente eu não vou falou ensinar, sobre eu vou ensinar uma técnica de airbrush. E eu vou falar mais sobre maquiagem no pincel, né? Uma coisa que a gente não falou aquela hora que é importante. Não tem problema. A Indy é top, maquiadora de airbrush, topíssima. Então, tá, vamos seguir. Make social pesada ou make beauty, que tá na moda agora? Beauty desde sempre pra sempre. Sempre. Só pode levar um produto pra uma ilha deserta. Qual que tu levaria? Hidratante. Olha, podia ser protetor. Protetor seria bom. Não, eu uso uma, como é que se diz? Aquelas... A viseira. Uma folha de bananeira pra cobrir o rosto, mas levo hidratante, desde sempre. Tá. Tu gosta de atender noiva com casamento fechado, aquele no salão de festas, ou a noiva que é no casamento aberto, beira de praia? Ai, nunca pensei nisso. Gente, meio que tanto faz, mas se tiver que escolher mesmo, prefiro um ambiente controlado no salão de festas. Pra gente, a gente consegue controlar melhor, né, a situação. Ambiente controlado é melhor. Uma marca pra te trabalhar o resto da vida. Tipo, esquece todas as outras de marca de maquiagem. Qual tu escolheria? MAC, MAC? sem dúvida. Inverno ou verão? Verão. O que tu almeja conquistar ainda dentro de 2024, mesmo a gente não sabendo o que vem pela frente, né? Eu quero pelo menos ter dinheiro pra comprar um barco. Que é... Brincadeiras à Sim. parte. Dentro desse ano ainda eu quero terminar de me consolidar no mercado digital. Terminar esses meus projetos e pelo menos fazer 1 ou 2 lançamentos. Sim. Mesmo que não fature altíssimo, mas que eu consiga dizer que é isso aí, 2025, o foco vai ser esse. Que dê tudo certo. E a última, essa pergunta aqui é aquela pergunta polêmica que é: atendimento de noiva, aquela que fecha o pacote, ou aquele atendimento da noiva chama e fala assim, dá pra fazer só a maquiagem? Eu prefiro com certeza o pacote, mas eu abro espaço para quem quiser fazer só maquiagem social independente do seu evento. E o que tu achou dessa polêmica aí que rolou um tempo atrás? O que eu acho importante são 2 coisas. A primeira é que a pessoa que mentiu, ela foi desonesta e eu não concordo com desonestidade. Sim, ficou feio, né? Eu acho que eu tenho que ter o direito de saber o que está acontecendo. Eu tenho o direito de saber a responsabilidade que eu tenho sobre aquele meu serviço. Uhum. Se a noiva optar por fazer maquiagem social e ela me informar isso, vai ter algumas regras. É a mesma regra que todos os clientes vão receber. O atendimento em 45 minutos, não pode levar fotógrafo, não pode levar parentada. Se vestir lá e ocupar todo o espaço. Não pode, não vai ter exclusividade. Então, existem algumas regras que para noiva já é tudo muito mais tranquilo. E eu acho que esse é o principal, assim, a noiva ela tem que ter essa noção de que não é só uma maquiagem social, Uhum. é um risco. E se eu estiver doente no dia, eu vou faltar. Agora, se for com um contrato assinado, querida, sabendo que vou ter que pagar aquela multa exorbitante, eu vou doente mesmo. Ou eu chamo a Pri
Pra salvar, se eu não por tiver isso. noiva no dia, né? Se não tiver noiva, não tinha. Mas é isso. Ai, amiga, amei Ai, eu conversar amei. contigo. Amei. Esse é o último programa da temporada. Vou ficar com saudade. Então, eu também vou ficar com saudade, mas amei te receber. Que a gente consiga passar por tudo isso que a gente tá passando. Sim. Que consiga ajudar o maior número de pessoas. E acho que agora é bater no peito e ir pra frente que vai dar tudo Sim. certo, né? E terminar de planejar o nosso workshop. Ah, com que vai certeza, sair em breve ainda esse ano. vai ter. Então é isso, vou esperar vocês no nosso workshop, que vai acontecer em breve. Em breve a gente vai lançar a data aí. E encerramos a nossa temporada hoje. Em breve nos vemos de novo. Um beijo e até os próximos.